foi observado que neste mesmo ano ela já passou por 2 procedimentos cirúrgicos, um de ovário salpingo esterectomia e outro de uma correção de uma hérnia umbilical. E foi observado também uma obesidade importante nessa cadela, displasia coxofemoral, e essa tutora também relatou que fez uso indiscriminado de antibiótico recentemente nessa cadela. A partir disso, fomos para o exame físico e vimos que essa cadela apresentava temperatura retal de 38,7, o batimento cardíaco e a frequência respiratória estavam sem alterações dentro dos parâmetros normais, mas foi vista uma desidratação através do turgor cutâneo e da mucosa oral e ocular. Partindo para os linfonodos, foi visto que os submandibulares estavam reativos naquele momento. E no exame físico de palpação abdominal, foi vista uma sensibilidade dolorosa importante ali na região da bexiga. E a partir disso, né, juntando o histórico da cadela com o exame físico, levantou a suspeita de cistite nesse caso. E a veterinária em questão já solicitou o exame de radiografia, né, e o exame de urocultura e antibiograma, que são super importantes nesse caso, que vão mostrar qual que é o patógeno em questão e qual o antibiótico correto que a gente deve usar para tratar. E solicitou também exame de creatinina, fosfatase alcalina, TGP, o hemograma e o exame de pesquisa de hemoparasitose. Passo a palavra para o meu colega Marco Túlio. Boa noite a todos. Eu vou falar um pouquinho agora sobre os resultados dos exames e também sobre o tratamento. No resultado dos exames, na urocultura, nós constatamos a presença da bactéria da Klebsiella, ela que é uma bactéria gram-negativa do grupo das enterobactérias, que também a Escherichia coli, que é a mais comum nesse caso, também é desse grupo das enterobactérias. E ela apresentou uma resistência à novabicina, gentamicina e fosfomicina, mas também apresentou uma susceptibilidade a mais de 10 fármacos. E no hemograma e leucograma nós não tivemos alterações relevantes. Na creatinina do animal também estava com níveis normais. Já na fosfatase alcalina, no TGP e na LT, já percebeu-se um aumento, sendo a fosfatase alcalina estava de 292, o valor máximo de referência de 150, e o TGP e LT sendo de 169, o valor máximo de referência de 88. Essa fosfatase alcalina tem algumas diversas possibilidades de estar aumentada. Uma delas pode estar ligada a problemas hepáticos desse animal, ou também a alguns distúrbios ósseos nesse animal. Nas pesquisas hemoparasitas não foi detectado nenhum hemoparasita nesse animal. E chegando no exame radiográfico, foi onde a gente conseguiu concluir o diagnóstico de cistite enfisematósa, que é essa presença de gás na parede da bexiga do animal. Podemos ver nessa próxima imagem aí, essa área radiolucente, que é ao redor da bexiga, que é a parede da bexiga, essa presença de gás. Essa presença de gás se origina devido a micro-organismos presentes na urina dentro da bexiga, que geram uma fermentação. E nessa fermentação, gera esse gás que fica acumulado na parede da bexiga desse animal. No tratamento, a veterinária de início optou pelo uso do ácido nexânico no primeiro dia de tratamento, para poder cessar a hematura, que aí foi esse sangramento na urina do animal, e também entrou com um probiótico. E após 7 dias, que foi quando saiu o resultado da urocultura, ela optou pelo uso dos antibióticos do sulfametoxazol com trimmetoprim, que são antibióticos de efeitos sinérgicos e também são bactericidas, que foi na dosagem de 15 miligramas por quilo por 7 dias, e também associado a eles teve o pantoprazol de meio miligrama por quilo por 7 dias. A MEG respondeu muito bem ao tratamento, sendo necessário somente alguns acompanhamentos e alguns retornos com a veterinária, só que não teve necessidade de acrescentar nenhum medicamento a mais nessa receita tradicional. Agora eu passo a palavra para a minha colega Isadora. Bom, a nossa discussão foi com base nos estudos citados na parte escrita que se assemelharam com esse relato de caso. No tópico 1, temos a afirmação que infecções crônicas e imunossupressão desenvolvam cistite. E isso confirma com o nosso relato, pois o corpo dessa cadela já vinha lutando contra a infecção que as bactérias causaram
e assim o seu sistema imunológico se descompensou, ficando mais comprometido e suscetível a essa infecção. Já no tópico 2, o Autometro, em 2017, ele fala que o fator mais observado de forma predisponente à cistite emfisema é a diabetes mellitus. Porém, isso difere do nosso relato, onde a paciente não foi confirmada essa suposta diabetes. No tópico 3, na radiologia, a gente observou a presença do gás na parede da bexiga e Lippe, em 2019, em um estudo dele postado, ele encontra imagens semelhantes a essa do nosso caso. Por fim, no tópico 4, Lippe e seu acompanhante Silva relata que sinais clínicos de dor abdominal e dificuldade na micção foi o que levantou a suspeita do diagnóstico de cistite emfisematosa, mas só poderia ser afirmada com um exame de imagem. E nesse caso, a médica veterinária, ela solicitou então o raio-x e confirmou esse diagnóstico. E na nossa conclusão desse relato de caso da cadela Meg, dá ênfase sobre a importância do diagnóstico precoce e colocar ali em prática um bom tratamento e acompanhar o paciente para que ele obtenha uma boa recuperação, pois existe complexo para chegar até esse diagnóstico, por se tratar de uma enfermidade rara e ter relação com outros, que muitas vezes o tutor impede uma conduta melhor para chegar ali num diagnóstico precoce, então vai atrapalhar um pouco no tratamento desse animal. E em destaque foi a presença de gás na parede da bexiga, que em evolução pode ocasionar um enfisema subcutâneo e tem grandes chances também de um rompimento vesical. Se não tratado, pode levar ao enfraquecimento dessa parede da bexiga e correr o risco ali de uma ruptura. E, por fim, não menos importante, a cistite sendo a inflamação da bexiga, que nesse caso foi causada por uma infecção bacteriana, pode levar esse quadro a uma sepsemia. Se a infecção não for controlada, pode ali estar espalhando por toda a corrente sanguínea desse animal. Aqui está nossas referências bibliográficas para a realização desse trabalho. No mais, nosso muito obrigada à banca, aos nossos professores Caio e Thalita, e também ao professor orientador Guilherme. No mais, boa noite. Boa noite. Vamos lá. Boa noite. Parabéns, pessoal, pela apresentação. Isadora, Marquinhos, Gabriel e Lorena. Marquinhos já foi. Bom, mais um relato de caso, né? Fica mais fácil a gente orientar e discutir um pouco, né? Sobre tudo. Vou deixar a parte do trabalho escrito para a Thalita. Já dou uma revisada aqui. Eu já vou direto pro rush, vamos falar assim, né? Bom, vamos lá. Cadê a ultrassom desse cachorro? A veterinária não realizou ultrassom, não. Vocês realizariam ultrassom ao invés de raio-x? Ao invés do raio-x, eu creio que é associado com ele. Não, ao invés, eu acho que não, porque no caso da cistite emfisematósa, no caso no raio-x, a gente consegue, pelo menos para assistir emfisematósa, a gente consegue concluir o diagnóstico nela. Só que com ultrassom a gente pode, às vezes, encontrar outras enfermidades ou outros locais atacados. Mas como é que a gente caracteriza que é uma cistite via exame de imagem? No caso, da inflamação. Cada inflamação da parede da vesícula. Distensão. Quero saber como é que vocês vão caracterizar aqueles raios-x ali que é uma cistite. Qual que é o parâmetro que nós vamos utilizar? O parâmetro que a gente utilizou, Caio, que a veterinária utilizou, foi a área de radiolucência, onde tinha presença de gás, culminando junto com a urocultura,
que foi descoberta a bactéria, aonde que chegou o diagnóstico de Mas existe cistite. existe um parâmetro. Eu vou bater o olho ali, estou falando, é cistite, pronto, acabou. Ou existe literatura para isso. Vou bater o olho e falar, não, é cistite, pronto. Eu não vou ter nenhum achado radiográfico ou ultrassonográfico para falar assim, ó, é cistite, a fulano de tal tinha que estar assim, tá assado. Pois é, a gente teve também a hematúria, que foi um dos sinal clínico que a gente Mas, suspeitou de cistite. mas hematúria, vocês não vão ver no raio-x, não. Estou falando no raio-x. Vamos lá. A gente tem parâmetro, né? Primeira coisa, o que causa a inflamação? Ela causa o quê? Calor, rubor, edema, perda de função, blá, blá, blá. Então, o que caracteriza uma cistite no cão? Né? Parede da mucosa vesical irregular, espessa, ulcerada ou rompida. Né? E isso caracteriza uma cistite. A causa da cistite são inúmeras: cálculo, bactéria, protozoárica, traumática, enfim, tem um monte. Né? Então, como que a gente define que é uma cistite? Espessura de parede, é uma das principais metodologias que a gente utiliza. Então, vou dar um exemplo. Em cães até 10 quilos, a espessura da parede da bexiga, né, de reflexão média, ela tem que estar até 0,2 centímetros. Tá? Como é que eu vou medir no raio-x? Não faz muito sentido, né? Então, assim, a gente está questionando a veterinária. É lógico que ele dá uma imagem bem. E eu vou te falar que é a primeira vez que vejo uma imagem desse jeito aí, bem redondinha, Coloca lá na imagem, Isadora, do raio-x. bem difícil. E, assim, o que confunde muito aí é que você tem muito gás aí na região, no polo cranial da bexiga, aí, ó, junto de alça intestinal. Uhum. E tanto do polo cranial, Causa sobreposição. é uma coisa aí que chama muito a minha atenção. Viu? Eu gostaria muito que esse animal tivesse feito uma. Assistir episematose, vocês mesmos já relataram o trabalho de vocês, e relataram. Aham. É super rara em cães, super rara, tá? Que eles têm que destruir a mucosa vesical, bactéria adentrar a muscular da bexiga e aí desenvolver produção de gás lá dentro. É raro, não é comum. Tudo bem, vamos pensar que aconteceu aqui, cadela idosa e tal, enfim, né? E tinha todos os sinais inespecíficos também, né, Caio? Como descreve na doença. Não tinha sinal patognomônico para ser cistite enfisematosa. Raro cistite dermatose, pode ser uma outra cistite aí, uma cistite bacteriana, pronto, né? Enfim, que está causando gás aí, provavelmente. Enfim, o que eu quero chamar a atenção de vocês? Radiografia não é a primeira escolha em diagnóstico de cistite em cães e gatos. O ultrassom é a primeira escolha de vocês. Então, se vocês puderem escolher, vocês vão escolher pelo ultrassom. Essa é a melhor ideia. Aí o Marcos falou uma coisa interessante. Se eu notar gás lá na parede da bexiga no ultrassom, que eu consigo avaliar isso muito bem, e a parede está espessa, está irregular, e isso eu consigo ver na imagem do ultrassom, aí sim eu vou acrescentar o método da radiografia, vai me ajudar muito aí, complementar, né, para fechar o diagnóstico, aí vocês têm essa imagem bonita aí, tomara que isso seja gás mesmo aí, né? Agora, o que me chama muita atenção nesse caso de vocês, e é bacana isso. Cistite enfisematose só acontece quando a destruição da mucosa, igual eu acabei de explicar. Então, só ficou muscular e serosa, que são muito pequenas na bexiga. Tá a ponto de romper isso daí. Primeiro detalhe, por isso estava saindo sangue lá da urina dela, né? Espero que seja isso. Vocês fizeram a urocultura, a urinálise não, né? Não, não realizou urinálise. Como é que vocês Não coletaram a urina? realizou. Como é que vocês coletaram a urina? Foi de Uai, forma interna, pelo copinho mesmo, foi não foi por não cistocentese. foi cistocentese, não. Hum. Mas se fosse por cistocentese, cara, não teria um risco de rompimento às vezes, não? É isso que eu estou chamando a atenção. Se vocês tivessem Gigante. colocado uma agulha aí, ela tinha rompido. Tinha rompido. É, por isso. Então, vocês fizeram por micção espontânea, né? Isso. A gente não faz urocultura por micção espontânea, a gente não caracteriza.
Essa bactéria que foi na amostra de vocês aí, ela pode estar no pelo da vulva, na cérvix, no corpo vaginal. E pode estar dentro da bexiga, mas a chance de estar dentro da bexiga é muito pequena. Então, como é que a gente dá diagnóstico de cistite vesical, né, que é, obviamente, cistite bacteriana, apenas via cistocentese, né? Você ainda tem uma possibilidade de fazer via sonda, né, que eu coloco uma sonda lá Sonda, né? dentro da bexiga, né? E o É copo menos é o último. arriscado, né? O copo é o último. Por quê? A urina saiu da bexiga e passou por todas essas estruturas, pela vulva, pelo pelo e caiu dentro do copinho. E aí, de onde estava essa bactéria? Eu não sei se ela está dentro da bexiga, se ela está na uretra, se ela está no ósseo uretral, se ela está na vulva ou se ela está no lábio vulvar ali no pelo. Ela pode estar em todos esses fatores. Então, pelo exame que vocês fizeram, vocês não podem caracterizar aí como cistite bacteriana. Tudo bem, pode ser cistite eczematória. E cistite é uma inflamação. Ela pode ser só inflamação ou ela pode ser uma inflamação por infecção, né? Por exemplo, se eu tenho um cálculo lá dentro, que a gente já apresentou alguns hoje, Uhum. ele é traumático, ele causa inflamação da bexiga, é cistite. Mas às vezes pode ou não ter bactéria lá dentro. Então, por esse tipo de exame de micção espontânea, gente, vocês não podem caracterizar cistite, não. Vocês podem Bacteriano. caracterizar que tem presença de bactéria na urina. Qual região que essa bactéria está? É difícil, né? Eu nem posso falar que é uma infecção urinária, para vocês terem uma ideia. Por quê? E se essa cadela tiver com uma vaginite, por exemplo? Se ela Mas aí tiver... a infecção urinária, igual a bexiga também, ela estava sentindo dor na palpação com a bexiga inflamada e tudo mais. Nunca É o que a gente caracterizava, tem não? que trabalhar com evidência, né? E aí, se for uma vaginite? Então, assim, essa é a dica de coisa. Urocultura, Uhum. gente, é via cistocentese. E se você tem uma cistite enzimatosa, você não faz cistocentese. Porque você vai romper essa parede. Agora, você pode usar sonda, né, uretral, colocar uma sonda dentro da bexiga da cadela, puxar. A sua chance de acertar a bactéria lá é maior, né, obviamente, tá? Ah, a cadela melhorou O e tal, resultado é mais fidedigno, né? mais dedinho. Ah, a cadela melhorou e tal, tá melhor, que não sei o quê. Tá, tudo bem. Pode ter melhorado, mas vocês podem estar tratando uma bactéria que não tem nada a ver com a urina dela lá dentro. E isso acontece muito, e aí começam a desenvolver as doenças que a gente chama de infecções do trato urinário inferior recorrente do cão. É diferente do gato, do litígio do gato. O cão começa a ter infecções recorrentes pelo uso de antibiótico de forma incorreta. Tá? Não estou falando, gente, que a Klebsiella não esteja dentro da bexiga. Pode ser que esteja. Mas para a gente confirmar isso, só via cistocentese mesmo. Outro detalhe muito importante. Qual que é o tempo de processamento da amostra? Coletou urina no copinho, né? 7 dias. Jesus amado. Mas vocês mandaram 7 dias depois? Não, é 24 Não. horas. Ah, Você fala desde onde coletou até mandou para o laboratório. Isso. tá. Achei que era o tempo do resultado. Não, foi É, imediata. Foi imediato. Né? e vocês coletaram no tubo com bório, né? Para não crescer bactéria lá dentro, ou foi daquele copinho universal? Foi Foi no tudo. copinho. Copinho Pode falar, universal, Loli. né? Não pode. Lembra que ele é estéril, mas você vai abrir ele vai contaminar. Então pode ser bactéria ambiental também. Tudo isso aí a gente tem que pensar na hora dos diagnósticos, tá? Existe um tubo próprio, que é o tubo de bório, para a gente coletar e mandar essa análise. Não pode fazer urocultura em tubo comum, tá, gente? Não pode. A gente tem que mandar no tubo certo para não proliferar bactéria ambiental ali dentro. Né? Então existe o tubo correto. Ele é um tampa amarela, grande, com um pozinho lá dentro, que é o bório. Tá? Que a gente tem que mandar só nele. Então, assim, eu acho que aí, claro, vocês apresentaram um trabalho um relato bom, mas com esses ajustes que vocês têm que aprender quando vocês forem veterinários, tá? Primeiro exame, ultrassom,
né? Outro, não fez a urinálise, que é o básico, né? Você já mandaram para a urocultura direto. Já coletou, então faz a urinálise, né? Também, para vocês terem essa ideia aí, né? Do que está acontecendo. Isso é super importante, tá? E aí vocês me falaram, que vocês revisaram na literatura, que isso é muito associado a cão diabético, né? E realmente é muito associado a cão diabético isso. E aí vocês falaram que difere da literatura de vocês, né? Que de vocês não era um cão diabético. Difere porque a veterinária, no caso, não realizou nem a urinálise, nem nenhum exame para confirmar a diabetes, né, no animal, né? Boa! Aí eu tô me perguntando aqui, ó, o que é que vocês fizeram para diagnosticar se o cão tinha ou não diabetes? Por isso que a gente tentou fazer conforme se ela não tivesse, né? Porque seria um caso mais incomum ainda, e a doutora também, e a veterinária também não realizou os exames necessários para confirmar essa diabetes. Aí a ideia aqui é treinar vocês, lembra disso, tá? Vocês é que tem que aprender, não os veterinários. Então, a ideia é o seguinte: se é comum no cão que é diabético, eu tenho que testar para diabetes, obviamente, cara. A urinálise iria te contar isso, que ia vir glicose na urina, né? Uma simples dosagem da glicemia dela aí, que é um exame de R$ 20, ia ajudar vocês nesse diagnóstico de diabetes aí. E aí sim o caso ia bater de uma forma mais interessante, tá? Então, assim, vocês têm que fazer alguma coisa para ter esse diagnóstico, para poder tratar certo, né? E por último, a Isa falou no final que havia um risco desse paciente ter um enfisema subcutâneo ali. Eu não entendi muito bem. Como é que vai desenvolver um enfisema subcutâneo ali? A proliferação dessas bactérias ali que causou o gás pode, pela posição anatômica ali, poderia, como é que fala? Migrar? É, Aí ia migrar para o peritônio, do peritônio ia migrar para o muscular, e do muscular ia migrar para o subcutâneo. Eu acho que no caso só se fosse um rompimento, né? Talvez, né? Isso. Se a uretra ali rompesse ali na região de períneo, ali talvez, tá? Mas esse enfisema aí acho difícil, sinceramente. Mas tudo bem, nada é impossível, tá? Mas só pensa nesses termos aí, que eles podem ser mais complexos, tá? Caso muito legal, precisa de ajuste, né? Na vida de vocês, se vocês pegarem um caso desse, vocês têm que aprender isso, né? Opa, peraí, raio-x não é minha primeira escolha, eu não posso coletar a urina do nada e mandar para a urocultura, senão vai vir bactéria ambiental, eu vou tratar a bactéria que não existe dentro do cachorro, né? Estou mandando fazer um exame muito bom, que é a urocultura, mas se eu estou coletando a amostra errada, eu estou fazendo o tratamento errado, essa é a ideia, tá? Toda e qualquer amostra de urina tem que ir embalada em papel alumínio, tá? Para não perder as propriedades de pH, para entender a glicose. Todos esses exames são feitos de forma colorimétrica, né? É o método do exame. Então tem que embalar com papel alumínio. Coletou agora via cistocentese para fazer urocultura, põe no tubo de bório, embala com papel alumínio, põe na geladeira. E esse exame tem que ser processado em até 4 horas pós-coleta, gente, tá? O ideal é meia hora. Então, assim, 4 horas estourando, 8 horas tá aceitável. 24 horas, essa amostra não tem valor técnico, não. a hemoglobina glicada também é uma boa? Tá, no cachorro ainda tem os valores de referência um pouco desatualizados ainda, né? Mas poderia fazer. Talvez ali, glicemia e frutosamina já ajudaria, sim. Poderia ter feito um monitoramento da curva glicêmica ao longo dos dias também. Não, mas calma, aí vocês já estão querendo, depois do tratamento, curva glicêmica, né? Diagnóstico primeiro, entra com insulina, depois de 4 semanas de estabilidade, aí faz a curva glicêmica. Lembra disso, tá? A curva glicêmica não é diagnóstico, é controle, né? Mas é um paciente que talvez seja diabético, sim. Eu acho que é uma ideia. Ô, Caio, a citocentese eu só vou realizar ela, no caso, depois de fazer o ultrassom, né? Só junto com o ultrassom a gente faz citocentese. A citocentese ela sempre deve ser guiada pelo ultrassom. Fala por causa do risco desse rompimento da bexiga, né?
A aorta abdominal, ela passa ali do lado da bexiga. Então, se você errar a área da bexiga ali, fazendo escuro ali, você acerta a aorta ali. Acabou. Mas é isso, galera. Parabéns pelo trabalho. Thalita, fica à vontade. Obrigado. Parabéns, grupo. Muito boa apresentação. A escolha, né, do trabalho também é muito legal, né? Já falei que eu concordo com o Caio nessa questão do relato, é muito mais interessante, né? Dá muito mais discussão, acho mais enriquecedor, ainda mais quando você consegue, né? Acho importante trazer coisas do dia a dia, mas discutir outros assuntos que muitas vezes não dá tempo também, né, dentro das disciplinas, e aí a gente tem oportunidade aqui também, legal. Sobre o trabalho escrito, ficou bem bacana, né? Bem tranquilo de ler, né? Alguns parágrafozinhos bem pequenininhos, mas assim, objetivo, ele fica dentro da introdução ainda, então vou falar umas coisinhas só mesmo para vocês, né, pensarem depois em publicação. Objetivo é o último parágrafo da introdução, né? Então, pega uma frasinha lá meio que justificando o trabalho, já emenda no objetivo. E relato de caso está dentro de resultados, vocês separaram ele antes aqui também, né? Então, ou você já começa relato de caso e traz tudo, depois no final separa a discussão, ou traz resultados e discussão e já traz relato dentro também, não dá para separar ele, tá? Formato de artigo, né? Muito bacana, isso a gente já falou também em outras bancas. Achei a imagem linda, né? Como o Caio falou, e já falou muito bem de tudo isso, até porque tem mais propriedade para falar muito mais do que eu. Mas é difícil a gente ver uma imagem bonitinha assim, né? Não que ela seja totalmente conclusiva, mas chamou atenção essa imagem que vocês conseguiram. E aí, né, ele já abordou muita coisa aqui, então eu vou só completar mesmo. Na apresentação, vocês falaram uma coisa que me chamou atenção, que é assim, um estudo tal postado. Gente, isso aqui a gente está no meio científico, o estudo não é postado, o estudo é publicado, né? Postado nas redes sociais. O artigo ele é publicado. E para fechar, né, acho que vocês já discutiram essa parte técnica muito bem ali. Eu acho que claro que o caso de vocês tem essas questões que o Caio trouxe, né, muito bem para a gente fechar realmente que é tudo isso. A gente precisaria dessas informações adicionais, né, que eu entendo que o próprio turno fez, não é uma questão de vocês. Mas eu acho que eu trocaria totalmente a conclusão de vocês. Eu acho, assim, que a principal conclusão que vocês têm é que a gente não deve excluir, né, a cistite enfisematose em animais só porque eles não são diabéticos, né, em cães só porque eles não são diabéticos. Ainda mais se a gente tivesse realmente o rastreamento, né, dessa doença e confirmasse que não, esse animal não é. E também que com um tratamento simples, né? Porque vocês usaram aí um antibiótico tranquilo, simples, bioral, pelo que eu entendi, né? Se não tiver perdido, não foi internação, foi bioral. Conseguiram reverter. Claro que estou partindo do ponto de que tudo que o Caio discutiu, né, já foi confirmado, né? Já criou esse animal, já viu que realmente não é diabético. Então, acho que essas são as duas principais conclusões do trabalho de vocês, como um relato de caso. E por ser algo assim, né, mais raro, né, valia a pena a gente destrinchar isso melhor para realmente transformar numa publicação, tá? Acho bacana e era isso mesmo que eu tinha para falar com vocês. O restante. Thalita, até comentei com eles de publicar o trabalho, mas vendo que tem essas brechas no trabalho, a gente não sabe se acredita muito, porque o relato de caso publicado vai servir para outras pessoas usarem desse tratamento e dessa forma de Então, Lorena, diagnóstico. mas aí o que provavelmente vai acontecer é que talvez vocês não consigam revistas tão renomadas, mas assim, talvez uma revista, né, mais básica, mais tranquila, vocês ainda consigam. Claro que tem esses furos aí, né, que a gente entende que não é de vocês, né, do caso. Pode falar, Caio. Não, é só isso mesmo, é ajuste. Às vezes manda para uma revista, né, uma qualificação menor, mas é ajuste, só para começar aí. Ajusta as coisas, ajusta o título, isso aí tudo tem ajuste que dá para levar para frente, né? Os erros, eles são pontuais, então dá para você mesclar muita coisa aí no trabalho, né? Pra vocês Dá para conseguirem. vocês citarem isso também, né? Ah, não foi feito glicemia, não foi feito, né, a urinálise, então não foi totalmente descartada a Seria muito bom possibilidade para a gente renal. conseguir
ser diabético. É uma frasezinha que vocês colocarem lá, vocês já tiram, né, o de vocês da reta, mostra que vocês se atentaram para isso e que existe essa conclusão, existe esse resultado que vocês tiveram, né, que para mim é esses dois pontos principais, atentar aos veterinários que a gente não pode esquecer esse diagnóstico mesmo em animal não diabético e que diagnóstico simples pode resolver isso, né, apesar de toda a discussão que a gente teve. Então, fazer esse ajuste mesmo que o Caio falou e tentar, às vezes, uma revista, né, menos exigente. Se vocês puderem orientar a gente dessa forma, ajudar a gente tem interesse, sim, em conseguir Caio. em qualquer revista. A gente não pode dar uma ideia que, como é que é? Parece o braço. Da mão que é o braço. Ah, isso aí vocês agora, vocês estão formados, Professora é professora até o final. estão formados agora. Mamado. Se Deus quiser. Nossa Senhora. Então é isso, parabéns pela apresentação, pela escolha. Muito legal. Obrigada. Obrigado, uma boa noite a todos. Valeu, valeu, valeu. Obrigado, valeu todo mundo. Tchau. Tá aqui. Beleza, pessoal. Valeu, Thalita, Caio, valeu demais aí pela batalha aí, pela saga. Estamos aí. Vencendo, Vencemos mais um. Mês que vencendo. vem tem mais. Bem, Pois é. Valeu demais, pessoal. Até Valeu. mais. Boa noite a todos. Um abraço. boa noite. Até mais, boa noite, abraço. Parabéns. Tchau, ninguém, boas férias para todo mundo aí. Vocês estão tudo formados, então. Valeu, abração para todo mundo. Assim... Obrigado. Sim, gente. Tchau.